A gente está aqui no 9º episódio do Chronic Pod. Dessa vez a gente está com a Marina. A Marina, ela é professora na PUC Goiás. Ela é psicóloga. Ela trabalhou um tempo no Araújo Jorge, no Hospital do Câncer. E ela é uma psicóloga da saúde, né, que eu admiro muito, que ela tem um trabalho muito extenso nessa área, voltado especificamente para a saúde. E por isso eu convidei ela aqui, porque eu acho que é muito importante a gente trazer o papel do psicólogo no contexto do adoecimento. Então, Marina, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. E eu te convidei aqui para você falar um pouco da psicologia no contexto da saúde, né? Porque eu vejo, talvez pelo processo de diagnóstico ser extenso, né, pelas dificuldades, muitas vezes, de muitos pacientes de demorarem muito a chegar no diagnóstico, da tendência dos profissionais da saúde trazerem tudo muito como psicológico, eu vejo uma resistência dos pacientes em quererem procurar psicólogos, né? Sim. Então, eu queria saber um pouco de qual que é o papel do psicólogo com pessoas com doenças crônicas, né? Isso antes de chegar num diagnóstico. Perfeito, perfeito. Na verdade, a psicologia da saúde, ela trabalha a partir desse pressuposto da definição de saúde, né? Para a Organização Mundial de Saúde, é um completo bem-estar bio, psico, sócio e espiritual. Isso significa dizer que em qualquer momento da nossa vida, a gente não tem qualquer um de nós que esteja 100% saudável. Assim como não temos nenhum de nós que esteja 100% doente. Obviamente, nós temos muitos fatores de risco e muitos fatores de proteção. Muitos pontos adoecidos e muitos pontos saudáveis nos aspectos biológicos, psicológicos, sociais, espirituais. O que acontece é que tudo isso vai se movimentando numa roda que não é um que movimenta o outro. Então, se a gente perguntasse, é o corpo que impacta a mente que impacta o corpo, na verdade, o que nós entendemos hoje é que nós somos um todo integrado. Os nossos aspectos emocionais, eles repercutem, por exemplo, em doenças crônicas, no agravamento do quadro, no aparecimento de uma crise. Então, ele tem um fator etiológico agregado aos fatores biológicos, sociais, espirituais, mas não só na etiologia, também no impacto emocional que se tem a partir de cada situação biológica que vai se vivenciando. Por exemplo, antes mesmo de receber o diagnóstico, usualmente, como é que eu suspeito de um diagnóstico? Porque alguns sinais e sintomas aparecem. Eu tenho uma dor inexplicada, uma dor persistente, uma dor intensa que agudiza e que me desacomoda, que me dificulta fazer as minhas atividades diárias, ir para a escola, ir para a universidade, ir trabalhar, que impacta na relação com meu filho, porque às vezes eu fico tão cansada, tão exausta que eu não tenho energia de sentar no chão com ele para brincar, de conversar com o outro. Então, os sinais e sintomas, quando são muito claros, tive uma dor aguda, corri para o hospital porque eu não suportava essa dor. Apendicite. Pronto. Quando a gente pensa em alguns outros casos, a gente tem sinais e sintomas muito difusos e muito comuns a várias outras patologias. Então, é um cansaço maior, é uma dor mais sistêmica e persistente, são manchas na pele, o que quer que seja, de vários diagnósticos diferentes, mas que de modo imediato não fecha um quadro clínico único. E aí essa pessoa começa essa saga para o diagnóstico. Então você vai na emergência, você vai no seu clínico que te acompanhava, e a cada vez que vem um pseudo-diagnóstico, é como se eu investisse a minha esperança nessa resposta. E aí, por que eu falo de investir a esperança? Porque o tratamento que vem é como se valesse tudo para mim, para que isso daqui se estabilizasse, para que a dor sumisse, para que a minha energia voltasse, para que eu voltasse a ter condições de, dentro de todos os meus ciclos sistêmicos, família, trabalho, escola, continuar rodando e lidando com as adversidades que continuam acontecendo. Um diagnóstico, ele não vem quando a vida para. Ele vem com a vida rodando a 1000 por hora em todas as outras coisas. Continuo tendo a minha formatura, continuo tendo que entregar nota, continuo tendo que fazer o meu trabalho e, de repente, começa a sentir tudo isso. Dependendo do nosso perfil de personalidade, a gente tende a procrastinar a busca por um médico, por um auxílio, por um diagnóstico e por vários fatores. Às vezes, inclusive, por características muito opostas. Eu demoro a procurar um diagnóstico porque eu tenho medo do que vem. E aí eu me digo, não, isso aqui é um nódulozinho à toa, vai ficar tudo bem, depois eu vejo. E eu vou procrastinando e a situação vai piorando até que o diagnóstico venha. E em outros casos, às vezes o adiar vem nesse movimento de efetivamente
o foco estar tanto nas outras demandas de vida, eu preciso dar conta do trabalho, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso pagar mensalidade agora, eu não tenho tempo para isso. E a gente está o tempo todo cercado dessas inúmeras demandas. Resumindo a prosa, a forma com que eu lidei com a suspeita inicial, a partir de como eu já sou como pessoa, também vai impactar em como eu me sinto na hora do diagnóstico. Se eu acho, lá, 2 anos depois, que a gente tem pacientes que ficam 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos para pegar um diagnóstico, e tendo inúmeras outras questões anteriores. Ah, isso é um problema de coluna, vai fazer natação, e a pessoa tá ali morrendo com muita dor de fazer natação e fala, não tá melhorando, tá assim, tenta mais. Então é como se eu não fosse ouvido, se eu não fosse validado. Eu tô gritando, eu tô dizendo que não tá normal, que não é o que usualmente eu tinha, e as pessoas não me ouvem, porque às vezes, quando eu tenho uma suspeita diagnóstica muito clara, às vezes eu começo a enxergar o outro a partir da minha suspeita. Eu quero dizer assim, a minha hipótese diagnóstica é, sei lá, esse problema na coluna. O paciente chega para a segunda vez, eu já vou perguntar sobre sinais e sintomas baseado na minha hipótese inicial. Então, às vezes eu não consigo ouvir o que ele está me dizendo de modo efetivo, porque eu pego o filtro do meu primeiro olhar sobre ele. Ah, não, ele é um paciente que tem dor na coluna. E vou mediando e encontrando outras alternativas terapêuticas. Isso procrastina o diagnóstico exato. Resumindo a prosa, quando a gente chega lá num diagnóstico exato do que a gente tem, é quase um alívio de dizer assim, de uma validação. Nossa, eu não tô doido. Realmente existe algo, é algo sério, e o diagnóstico é como se fosse o chute inicial da bola. Agora a gente pode cuidar, porque a gente tem clareza do que é. Entretanto, todavia, todos esses 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio, em busca de um diagnóstico, vindo de frustração, não sendo ouvido e ouvindo muitas das vezes, isso é psicológico, é porque você não quer ajudar, é porque você não está ajudando no tratamento, eu te passei o remédio, se você estivesse tomando direitinho, não era para você estar sentindo isso. Então eu fui responsabilizando o sujeito ininterruptamente por processos que estavam muito para além do controle dele. Era o corpo que não respondia, era a doença que estava instalada, eram as questões sociais que impactavam. Então ele já chega muito vulnerabilizado bio, psico, sócio, espiritualmente. E aí, a pré-percepção que se tem da psicologia talvez seja desse lugar de quem vai cuidar da cabeça do outro. No sentido de dizer, eu estou validando que a culpa é sua, portanto você precisa de um suporte psicológico. Não, é o oposto disso. O lugar da psicologia da saúde, entendendo todo esse contexto sistêmico, é ir mapeando com o sujeito a cada passo do diagnóstico, antes, durante, depois, durante cada pedaço do tratamento, e mesmo depois, pensando em doenças que porventura não tenham cura e a gente vai fazer acompanhamento o resto da vida, ou que tenha cura e a gente vai pensar um pós-cura, não é? Mas de todo jeito, a nossa função é mapeando todos esses sistemas de vida familiar, de desejos, de medos, de fantasias, de sonhos, de inquietações, de frustrações. Então, um diagnóstico, ele é um luto simbólico. De repente, o mundo que eu conhecia, o meu mundo presumido, a forma de existir no mundo que eu tinha do dia para a noite, saiu do meu pé. Então eu achava que eu estava me sustentando, a areia saiu, e agora? E agora, quando o outro me traz o diagnóstico, olha, a gente viu aqui, nananana, é um câncer de mama. Agora nós vamos fazer uma radioterapia, uma quimioterapia. E é o que eu sempre brinco, a partir daquele momento eu não estou ouvindo mais nada. Falou o câncer, eu não sei nem do que é direito, porque eu já licercei aqui, já fui programar. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu tinha que fechar a nota e o meu filho, não sei o que, se eu morrer, quem vai ficar com meu marido? E nanana. Eu já começo a emergir nas minhas questões psíquicas e tentando entender o que eu vou fazer com aquilo tudo. O que a psicologia vai fazer nesse percurso do pré-diagnóstico é sustentar as ansiedades, as suspensões e pensar caminho. E com o diagnóstico? Acompanhar todo esse luto simbólico e construir possibilidades de existir no mundo agora, nesses dados concretos e materiais que existem, que é muito diferente do que eu tinha ontem na minha vida, por exemplo. Não tem jeito de não ficar sem palavras com as coisas que você fala. Você traz muito a realidade, assim, no contexto de pessoas com doenças crônicas, de um processo de enfrentamento, né, da dificuldade. Isso é muito forte. Isso é muito forte de ser ouvido. Isso é muito válido de ser ouvido e importante no sentido de das pessoas começarem a ter consciência do quão importante é procurar a ajuda do psicólogo num processo de enfrentamento, de fortalecimento
nova guerra, né? Que é um adoecer, né? Perfeito. Eu sei que você trabalhou muito com crianças com câncer. Eu queria saber como que é a intervenção do psicólogo no processo de adoecer de uma criança. Na verdade, na psicologia da saúde, a gente tem um tripé muito claro. Independente da idade que o paciente tenha, se eu não intervir com paciente, família e equipe, a minha intervenção vai ficar capenga. Se eu penso criança, se eu penso adolescente, se eu penso pessoas com deficiência, se eu penso idosos, isso só vai ficando mais forte. É como se o peso da família ele fosse sendo tão crucial quanto a intervenção com a própria criança. O que acontece às vezes, quando a gente está fazendo esse movimento, então o que eu quero dizer primeiramente é, pensando esse tripé, eu não vou trabalhar essas outras duas pontas do tripé para que sejam suporte para esse paciente também. Mas às vezes a gente ouve muito, a gente precisa cuidar da família, porque essa família precisa ser suporte para esse paciente. Concordo, rede de apoio é o fundamental. Entretanto, todavia, eu preciso cuidar dessa família porque essa família está tão dolorida quanto. O luto não é só do filho. O filho é a extensão psíquica nossa. Então, quando um filho recebe um diagnóstico, a mãe está com medo de perder o filho, angústia de morte no auge, independente que seja um diagnóstico simples, mas a angústia de morte emerge como um todo, a mãe, o pai, as mães, os pais, os cuidadores diretos, os avós, os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, todos vão ficando diretamente impactados pelo medo da perda, mas mais do que isso, pelas minhas dores que têm diretamente vinculada a essa perda. Então, vou pensar um caso materno só para exemplificar o lugar da criança. Além do lugar, por exemplo, da dor da criança, de todos os procedimentos que ela vai passar, minha sensação de insuficiência, quando eu tenho que levar o meu filho para a próxima químio, e ele olha nos meus olhos e diz, mamãe, não quero ir mais, eu não dou conta, eu não quero aquilo. E da primeira vez eu consegui falar para ele, filho, é só um remedinho que você vai tomar para você ficar bom. E mesmo com toda a ressalva de não gosto de remedinho, mamãe, mas é importante, a gente precisa combater essa doença, você vai ficar bom. Da primeira vez ele vai com medo, mas ele vai. Da segunda, da terceira, principalmente se eu tive efeitos colaterais nas sessões anteriores, o desconhecido de antes que era temido, o temor passa para o conhecido. E o temor do conhecido ele é mais difícil de ser mediado por essa família, porque eu não tenho argumentos. É ruim mesmo. Ai, se eu vomitar, pode ser que eu vomite mesmo. Ai, meu cabelo vai cair. Vai cair mesmo. Mas e se doer? Pode doer mesmo, porque vai puncionar, porque às vezes vai sair a punção, porque às vezes eu tenho que colocar um catéter porque eu não aguento puncionar mais esse menino que eu já furei 300 vezes, não consigo achar veia, porque vai indo, essas veias vão ressecando e eu não consigo puncionar. Então, ao mesmo tempo que a primeira sessão é um desconhecido radical e completo para essa criança, para sua família, e aí vem esse medo do desconhecido, e aí a gente precisa fortalecer o enfrentamento, entendendo um pouco como os processos funcionam. E aí tem uma questão que às vezes a psicologia fala muito, né? A primeira sessão é mais difícil, depende. É mais difícil porque há um desconhecimento. E a gente sempre teme esse desconhecimento. Por isso que às vezes algumas crianças, e adultos também, isso não é só da criança, com intensa angústia de morte, não conseguem dormir à noite. Gera uma insônia tão radical que não tem medicação que faça dormir. De dia cochila, à noite não tem remédio que faça. Porque eu tenho medo de fechar os olhos e não abrir mais. O desconhecido, à noite, o escuro, é esse medo da fragmentação. E a angústia de morte é o medo da fragmentação. Então, de algum modo, se no primeiro eu tinha o medo do desconhecido, no segundo eu tenho medo do conhecido. E aí eu tenho um dado de realidade que me impele ainda mais à dor. O que eu quero dizer é dar suporte para essa criança e para essa família nesse contexto de adoecimento crônico, em que a gente vai ter que acompanhar momentos e momentos e momentos, sem uma falsa promessa de que vai ficar tudo bem logo, sem uma falsa promessa de que é só isso e vai passar, porque não vai. Porque vai ter um dia seguinte e a gente vai precisar voltar e a gente vai precisar acompanhar. Mas mais do que nunca, eu acho que a criança nos exige esse olhar específico para entender o que ela está entendendo do mundo. Com criança, quanto menor a criança é, mais forte isso fica, a gente parte de um pressuposto de que eu posso falar da criança ao lado da criança. Então, a gente entra numa consulta, tô eu e a minha companheira, e aí o médico fala, vai brincar ali enquanto a mamãe vai conversar. Enquanto eu e a minha companheira estamos conversando com o médico e a criança está brincando,
o médico está dizendo, o tratamento não está funcionando, o tratamento está ruim, a gente vai ter que pensar uma alternativa, os resultados não vieram como a gente queria, mas a criança está ali. E a criança, eu brinco que ela tem um radar absurdo, porque ela absorve tudo à volta dela, como nós o fazemos. Se é sobre a minha vida, se é sobre a vida de quem eu amo, eu vou tentar integrar o máximo de informação para saber o que fazer. É isso que ela faz. A questão é, quando eu não falo direto com ela e não explico a partir, obviamente, de como ela entende, porque quanto menor a criança, mais concreto eu preciso explicar o processo, mas eu preciso entender como é que tá para ela, o que ela tá entendendo de tudo isso, porque ela vai captar. Então ela pega uma peça de um quebra-cabeça aqui, de uma fala, uma outra peça de uma fala aqui, uma outra peça de uma fala aqui, e ela tenta criar. E na verdade o quebra-cabeça não vai se formar na cabeça dela, vai criar um mosaico. E aí a angústia fantasmática disso fica muito maior do que usualmente o é. Entendendo esse movimento todo, a criança ela vai ficando cada vez mais solitária dentro do próprio contexto, porque ela falar da dor, ela entende que a mãe sofre. Então ela cala. E ela começa a expressar a dor de outro jeito. Ela fica mais agressiva, ela fica com mais raiva, ela brinca com o coleguinha. Eu estava acompanhando uma criança de 3 anos no consultório. E isso para mim foi tão forte, porque a médica estava passando para os pais o diagnóstico de cuidados paliativos. Efetivamente, nada do que tinha sido feito tinha resultado terapêutico. E durante o atendimento, ela me perguntou, cadê a mamãe e papai? Falei, onde você acha que eles estão? Com a doutora. Falei, você tem toda a razão. Eles estão com a doutora. E o que você acha que a doutora está falando para eles agora? Que o dodói está ruim. Não está melhorando. Está só piorando. Falei, você tem razão. É isso que a doutora está contando para eles. Mas é isso que você está sentindo no seu corpinho também, não é? E o que a gente vai fazer com isso, então? E aí ela abriu uma gaveta, tinha um monte de bichinho lá dentro aleatório nessa gaveta, e ela começou a tirar tudo dessa gaveta. O que tinha nessa gaveta, ela começou a tirar. A tartaruga morreu, o super-homem morreu, a capa morreu, tudo morreu. Esvaziou a gaveta, ela deu um suspiro, e aí ela começou a voltar tudo para dentro da gaveta. O super-homem reviveu, a tartaruga reviveu, não sei o que reviveu, a capa reviveu. E o que a gente pode fazer com tudo isso, então? Eu preciso abraçar a mamãe e o papai. Eu preciso ficar com eles. Essa é a minha escolha. Eu não sei o que vai acontecer, mas o que eu quero hoje é estar pertinho deles. Então, as crianças simbolizam tudo assim como nós simbolizamos. Mas dificilmente a gente dá escuta, porque é difícil se ouvir quem se ama falando que está morrendo. E é real. Não é fácil, né? E como que é a questão do psicólogo trabalhando diretamente com a equipe? Porque, pela experiência que eu tenho, existe uma resistência muito grande da equipe de saúde dar o devido lugar para o psicólogo, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, eu acho que a primeira pergunta que me fazem sempre, quando eu estou dando aula de psicologia da saúde em qualquer sala do universo, a equipe te respeita? E essa pergunta, usualmente, ela me volta de um modo muito interessante, porque eu fico pensando, o que significa a equipe me respeitar? A equipe me respeitar significa que ela não discorda do que eu pontuo, que ela me encaminha, que ela me busca, que ela entende o que eu faço. O que é o respeito pela equipe? E eu acho que, historicamente, enxergando a nossa formação em saúde de dentro e de fora da universidade à ponta direta, o que eu fico pensando é o que nós temos formado. Eu tenho um curso de psicologia que aprofunda em psicologia, eu tenho um curso de medicina que aprofunda em medicina, eu tenho um curso de fisioterapia que aprofunda em fisioterapia. Então, a gente fala o tempo todo de construção de equipe, porque eu trabalho em saúde, ele precisa ser interdisciplinar, quiçá transdisciplinar, em que a gente saiba um pouquinho dos outros e a gente consiga pensar juntos a conduta terapêutica, esse é o nosso ideal. Mas a gente aprende a fazer isso? Não. A gente continua falando com os nossos iguais e dizendo, você precisa ouvir o desigual. Eu não aprendi a ouvir aquele que pensa diferente de mim. E se eu for pensar na formação em saúde, e aí eu sei que agora a minha fala é levemente polêmica, mas que seja, vou falar mesmo assim, eu acho que todas as profissões da área de saúde, com exceção de psicologia e serviço social, elas têm uma base biológica muito clara.
eu tenho muitos protocolos, muitos procedimentos, muitas linhas prontas para executar. A psicologia, ela é disruptiva nesse sentido. Quando a psicologia entra para dentro do hospital, assim como o serviço social, nós não somos a profissão do pronto. E aí esse incômodo, é claro que acontece. E acontece para mim por vários motivos. Então, às vezes eu começo a dizer, mas esse povo do serviço social, eles só arrumam confusão porque eles vêm aqui implicar com não sei o quê. Mas a hora que precisa, serviço social, por favor, acode aqui, a gente não sabe o que fazer. Vamos tentar uma bolsa, vamos tentar alguma coisa. Tem algum benefício que esse paciente pode ter? Então, ao mesmo tempo que incomoda, eu entendo o ganho que tem. Mas eu fico nesse incômodo direto. Com a psicologia, a primeira resposta que a gente tem do primeiro ao último período em psicologia já incomoda radicalmente a equipe. Porque qualquer coisa que a gente perguntar na sala de aula, como é que é isso? A resposta de qualquer professor de psicologia vai ser depende. Como que em saúde eu vou dizer depende? Não existe depende, gente. É isso, me conta o que é A, o que é B, que é plano terapêutico, qual que é o traço, qual que é o fluxograma. E eu vou dizer depende. Depende porque eu entendo emocionalmente o que um diagnóstico impacta, o que uma rádio impacta, o que uma cirurgia impacta. Mas aí eu estou falando do impacto da rádio, da cirurgia, do diagnóstico. Eu não estou falando para esse sujeito, dentro da sua complexidade subjetiva, dos fatores de proteção e de risco que ele tem, inclusive dentro dos sistemas familiares, de trabalho, de amizade, enfim, eu preciso ler o caso específico para entender como fazer a construção desse processo. Então, os meus fluxos, eles são fluxos muito mais de depende. Eu não tenho um procedimento operacional padrão tão rigoroso assim. Então, a gente já começa a incomodar aí, porque eu não tenho a resposta pronta. Eu vou dizer, olha, vou lá, vou ver, agorinha a gente pruseia. Pera lá, deixa eu ir lá ver o processo. E por que eu falei que eu acho que a minha opinião era um pouquinho... Enfim, vou falar mesmo assim. Mas de todos esses profissionais, o que eu entendo é que talvez nós sejamos os únicos profissionais que entendem justamente da subjetividade. O que é um problema na equipe é a nossa maior potência. Eu não vou para uma equipe para reproduzir a mesma coisa que a nutrição, que a enfermeira ou que o médico faz. Não precisa de mim. Eu preciso de mais médicos, mais enfermeiras e mais nutricionistas para isso. Para que eu preciso da psicologia lá então? Porque a psicologia vai justamente construir a subjetividade de quem? Do paciente, da família e da equipe. Quem que está adoecido ali naquele cenário de saúde? O paciente, a família e a equipe. Não foi a pandemia que adoeceu os profissionais de saúde. A gente vem empurrando isso com a barriga há séculos. A pandemia só evidenciou. Evidenciou tanto que depois da pandemia, o que a gente fez com os profissionais de saúde? Nada. Continua adoecendo ainda mais. Com condições de trabalho, com salários, com trabalhos exaustivos, com inúmeros plantões, com exigências ininterruptas, cada vez mais metas, ONA. Ou seja, o que eu quero dizer é, quando eu vou conversar com uma equipe, eu preciso entender que do mesmo jeito que para mim, psicóloga da saúde, não existe o CA do leito 12, e o grande ganho da psicologia no hospital é justamente a subjetivação do sujeito, de dizer assim, pera lá, eu sei que ele tem um câncer de próstata, mas ele é o Pedro. Pedro, me conta de você. Deixa eu entender quem é você, deixa eu entender de onde você vem, deixa eu entender a sua história, deixa eu entender onde é que eu consigo ancorar na sua história, inclusive para o enfrentamento de agora do câncer. Eu preciso fazer isso com Pedro, para que ele consiga integrar dentro da sua história o câncer e, por isso mesmo, encontrar estratégias de manejo desse processo. Porque quando você falou do enfrentamento dos profissionais, e isso é muito forte, desse fronte, tanto que todos os termos que a gente usa em saúde são de batalha. É uma batalha contra o câncer, é um fronte dos profissionais. Esses termos, que são quase termos militares, eles colocam aquilo que nos exigem de estratégias de enfrentamento. Quando eu começo a imaginar que eu posso ter um diagnóstico, eu começo a construir uma armadura. Eu sofro, eu sinto, mas eu vou me armando. Eu vou me armando, eu vou me armando. E isso eu lembro muito claramente de uma paciente com câncer, que ela chegou nesse primeiro diagnóstico e ela falou, falei, como é que você tá? Não, tá sendo difícil, vai ser muito difícil mesmo, mas olha... E aí eu lembro sempre dessa imagem na clínica, né? Porque na clínica eu trabalho muito, continuo trabalhando com o âmbito de saúde. E aí ela colocou lá a chave, a carteira do carro e ela falou assim, mas nós vamos enfrentar, é isso. E aí ela começava a chorar, enxugava de novo e falava, é isso, eu preciso ver o aspecto positivo e eu vou tocar e eu vou enfrentar. E tá tudo bem, porque eu sou maratonista e tudo vai se resolver, e eu nem café com açúcar eu tomo, pode deixar, eu cuido de mim, eu sei cuidar, não vai ser nada desafiador, a gente vai enfrentar. Vou passar momentos bons, momentos ruins, mas a gente vai enfrentar. Ela falou, a gente vai enfrentar umas 500 vezes em uma frase.
O que eu estava ouvindo daqui? Ela está no fronte de guerra. E ela precisa estar. Porque o tratamento é simples, não é não? Ele é doloroso, ele é difícil. Tem dias que a gente sai um pouco mais animado, tem dias que a gente sai radicalmente frustrado, com vontade de bater o pé na porta e nunca mais voltar. E falar desisto. Então eu preciso de um esperançar diário para entender que faz sentido continuar. Então eu preciso achar minhas micro-esperanças diárias. Resumindo a prosa, foi assim esse movimento todo. E eu falei para ela, como estava muito agressivo o tumor, ao invés de começar pela cirurgia, a cirurgia foi depois, a gente fez uma QT-neo antes. Cuidado com o pós-cirúrgico, cuidado com o pós-cirúrgico. Por que o cuidado com o pós-cirúrgico? Porque no pós-cirúrgico eu não tenho a possibilidade de sair para a químio e buscar meu filho na escola logo depois da químio, que é o que ela fazia. Ela precisa estar boa. Aí eu vou pegar um atestado. Não vou pegar um atestado. Tá tudo bem, só deixa o atestado aqui, se eu precisar, eu coloco. Do contrário, vou continuar trabalhando porque eu tô bem. Eu tenho que estar bem. É a minha armadura para esse processo. Chegou pós-cirúrgico, eu não tinha mais essa possibilidade, eu estava com um dreno. Fiz mastectomia radical bilateral, extensíssimo, um dreno, dor, esse processo todo. E aí é como se o chão tivesse se aberto. Agora o dado de realidade, ele vem. E vem com tudo. E ela fala, eu tô péssima, nada adiantou. Eu falei, já era esperado, você lembra que a gente conversou sobre tudo isso? Agora que a realidade chegou, que estratégias que a gente vai usar? E foi esse movimento. Passou químio, passou rádio, passou cirurgia, a gente foi se reinventando nesse processo, mas aos poucos a gente foi tocando nisso. O que a psicologia faz? Não é tirar a dor, mas é permitir e validar a dor e o amor que a gente sente, para a partir disso a gente ir se integrando e entendendo que vida que agora eu tenho, que vida que eu quero viver com os recursos que eu tenho. E o processo foi assim. Quando que ela começou a descer nas camadas psíquicas? Depois que a doença entrou em remissão. Pronto, a doença sumiu, agora eu só vou acompanhar. Foram umas 2, 3 consultas, tá tudo bem, 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 tá tudo bem. Então, Marina, mas agora eu comecei a pensar, aí chega o luto do diagnóstico. Depois que a doença já sumiu, porque agora eu posso sentir, porque já passou o fronte de batalha. Então, os nossos aspectos emocionais, eles não vêm na hora que o processo está acontecendo, não só lá. À medida em que a gente vai integrando, depois que eu desarmei, aí os aspectos emocionais vão chegando. Isso vale para o paciente? Vale. Isso vale para a família? Vale. Isso vale para a equipe? Vale. De todos os profissionais que se formam em saúde, talvez nós sejamos os únicos profissionais que estudemos processos grupais, grupo centrado, como mobilizar a relação, como construir equipe, como cuidar do emocional do outro, como enxergar o outro para além dele mesmo a partir desses comportamentos, pensamentos e sentimentos que ele traz. Como subjetivar o paciente, sim, o Pedro. Como subjetivar a Joana, que é a mãe do Pedro, porque a Joana não é a mãezinha, porque ela precisa ser agora uma mulher muito potente, não vou xingar aqui para não ficar feio, mas uma mulher muito potente para enfrentar tudo isso que ela vai precisar enfrentar agora. Então ela é sim a Joana, com todas as dificuldades e potências que ela tem, e ela precisa se abrir para a transformação que o câncer do filho agora vai mobilizar nela. Mas o profissional, se ele não é formado para isso, ele tende a ir acumulando dores. E aí ele naturalmente vai fazendo, e a maior parte de nós talvez seja assim, a gente vai fazendo aquilo que a Jerame Camon chamou de calosidade profissional. O calo doeu, o sapato continuou. O calo doeu, o sapato continuou. O calo vai doer, mas o sapato vai continuar lá. Se o sapato continuar lá, eu crio um calo seco. No calo seco eu não sinto mais dor, mas eu não sinto mais nada. Então eu entro numa máscara de não sentir nada, e esse não sentir nada faz com que eu seja muito mais reativa a todo mundo que vem e que porventura toque meu calcanhar de Aquiles. Então, se o paciente chegou e tocou meu calcanhar de Aquiles, eu tendo a fazer de um ao outro. Ou eu coloco ele embaixo da minha asa e quero levar para minha casa, não quero desgrudar dele nunca na vida, ou eu vou espinhar com ele, porque ele mobilizou as defesas que eu tinha construído. Quanto mais forte as minhas defesas, o que está por trás dela facilmente vai sendo manipulado quando eu tenho esse toque nessa ferida muito cirúrgica. Por isso que, para mim, quando me perguntam, a equipe de saúde te respeita? Eu acho que isso não vem de um pressuposto, eles não sabem o que eu faço. Eu preciso entender o que eu faço. Se para mim tiver claro o que eu faço, e eu conseguir todos os dias, não é dar aula do que a psicologia faz, não é me queixar quando ele não me chamou,
Mas é me aproximar dele, igual a gente aprende com o ratinho primeiro. Não estou falando que é um ratinho, não, tá bom? É só um exemplo, por favor. Aproximação sucessiva, que é o que a gente aprende no primeiro período da faculdade. O que eu quero é enxergá-lo para além das dores, das insuficiências e das dificuldades, como diria um ortopedista pediátrico há muitos anos para mim. Marina, se eu entender que aqui o fulano, quando eu arrancar a perna dele, ele nunca mais vai jogar futebol com os amigos, eu não consigo arrancar a perna dele. Então eu preciso entender que esse profissional também está dolorido. E está muito dolorido. E está muito defendido. Do mesmo jeito que eu quero enxergar o Jorge e a Maria, não sei nem se era Jorge e Maria, mas entenderam. O Pedro, e nem lembro mais como é que era o nome da mãe, mas o paciente e a mãe, para além de serem paciente e mãe, eu quero enxergar quem é o Antônio, para além de ser doutor. O que tem atrás desse jaleco? Quem é ele? O que ele sente? Como ele sente? E não esse lugar de acusá-lo o tempo todo e dele me acusar o tempo todo, mas de conseguir olhar nos olhos dele e dizer assim, Antônio, eu tô aqui com você. Como é que eu te ajudo nesse percurso? Me surgiu 2 dúvidas aqui. Uma delas é que, diante da minha experiência no hospital como psicóloga, muitas vezes os profissionais buscavam um psicólogo naquele momento em tipo assim, fulano acabou de morrer. Vai lá porque a família surtou e você tem que resolver agora. O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, na minha cabeça eu sempre brinco com isso, por isso que eu acho que pra gente tem que ficar claro o processo para que a gente vá construindo essas relações de modo sistêmico, para conseguir ensinar pro outro o que a gente faz. E na minha cabeça a gente ensina com essas devolutivas e com esses feedbacks. Então, eu sempre brinco, assim, né? E é uma brincadeira quase que unânime da psicologia da saúde, né? Depois que a gente não sabe mais o que fazer, você já chamou todo mundo, ninguém resolveu, chama o psicólogo. Então, é aquele lugar, assim, o que a psicologia faz? Não sei, mas é igual assistente social. O trem apertou, chama o psicólogo. Eu tenho pais gritando a hora que o paciente foi a óbito, chama o psicólogo, porque eles estão gritando aqui no meio da minha enfermaria. Acode aqui, por favor. O que eu quero dizer com isso? Eu concordo com você que agora a gente tende a chamar, ou na hora da crise emocional muito aguda, o paciente está chorando, o paciente está surtando, o paciente quer morrer, o paciente quer evadir, sair na desabalada correria e não voltar mais, fugir do hospital. Ou alguns casos, o paciente está chorando. Muito pontuais e muito característicos. Ele está tendo um conflito com a esposa, está querendo separar, então chama a psicóloga. Porque às vezes eu enxergo a psicologia dentro do hospital como se fosse a psicologia clínica. Então é como se fosse assim, nos casos usuais eu não tenho muito o que fazer não. Mas olha, se ele tiver com essas questões relacionais, querendo separar, chama a psicóloga para ela resolver isso daqui. Então, ou na crise emocional, ou essas demandas existenciais que eu já entendi que é escopo da psicologia. Primeiro, que na minha cabeça, eu acho que quase, sei lá, não vou colocar um tanto aqui não, mas um tanto dos nossos trabalhos em saúde, principalmente nas unidades de alta complexidade, a gente vai atender crise psíquica. Isso para mim é muito posto. E crise psíquica com pessoas que porventura eu não tenho vinculação prévia. Por isso eu acho que a gente precisa ir construindo nas nossas mangas um monte de habilidades e competências para fazer uma vinculação terapêutica assim de batidão, de prontidão. De conseguir ter essa disponibilidade de ir para o escuro com o outro, não tendo ideia do que vem. Eu não sei quem é essa pessoa, não sei que dores tem, eu não tenho ancoragem agora inicial para fazer, mas eu tenho uma abertura e uma segurança pessoal e profissional para dizer assim, estou aqui com você. O que está acontecendo? Vamos pensar caminhos juntos. Que caminhos? Eu não sei, porque eu não sei nem quem é ele. Eu não sei nem o que ele precisa. Deixa eu conhecer ele. Mas ele só vai se abrir para mim se ele sentir essa segurança mínima de que tem alguém com ele ali naquele exato momento. E entendendo da história dele, do que ele passa, a gente vai construir juntos. Então, nesses casos em específico, a minha primeira questão é, vou manejar a crise psíquica. Vou acolher, então, essa família, vamos pensar caminhos, deixa eu aliviar esse processo, porque é um luto, eu preciso dessa expressão de emoções. Pronto. Estabilizei a família. Estabilizei, vou continuar acompanhando, que é sobre isso, não é? Então, na maior parte, na medida do possível, vou acompanhar o máximo que eu der conta. Mas a família está estabilizada. O que eu faço agora? Fui no paciente, dei o acolhimento para o paciente, o atendimento, mesmo que o paciente, Marina, morreu. Se morreu, o que eu vou fazer com o paciente, então? Despedida. Mãe, pai, vocês se despediram do seu filho? Você quer ir lá? Você quer que eu vou com vocês? Depois que eles já esvaziaram do processo? O corpo está aqui. O corpo está lá no necrotério. O corpo está não sei aonde.
Posso acompanhar vocês? Pode. E eu vou abrir o capote, mesmo que depois já tenha capote. Eu vou abrir o pacote, capote é o que a gente veste. Vou abrir o pacote, mesmo que já tenha sido feito o pacote pela enfermagem, olha os nomes que a gente dá. Por isso que eu falo do tanto de defesa profissional que a gente tem. Então, eu cuido do Pedro, o Pedro morreu, eu vou preparar o corpo e vou fazer um pacote do corpo para descer para o necrotério. Na minha cabeça, isso é a nossa defesa psíquica para conseguir lidar com tudo isso que nos invade, enquanto profissionais. Resumindo a prosa, mobilizei ali a mediação da família, se despediram, e é quase aquela autorização. Estou aqui com vocês, seu filho está aqui, o que vocês quiserem falar, rezar, cantar, o que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, é o filho de vocês que está aqui. Me afasto um pouquinho só, validando essa possibilidade de se despedirem autenticamente do filho, por mais que depois vai ter o velório, mas no velório vem outras questões sociais que vão ficar ali à tona. Pronto, resolvi a minha questão do paciente, resolvi a minha questão da família, agora me resta a equipe. O que eu vou fazer com a equipe? Doutor Fulano, nossa, que bom que você me encaminhou para atender aquela família naquele dia. Realmente eles estavam tão necessitados, e a família falou isso, e não sei o que falou aquilo, e às vezes eu vou falando e andando enquanto o outro tá andando, porque não necessariamente eles param para nos ouvir, porque é disso. Mas você vai ali do lado, vai falando, vai dando uma devolutiva sucinta, mas evidencie, valide o encaminhamento, e a partir disso, nossa, e eu vi aqui que ele estava internado desde tal dia. Quando for assim, se o senhor já puder me encaminhar desde o início, porque aí por mais que vá a óbito, mas a gente vai fazendo, por exemplo, um luto antecipatório, e aí essa família fica muito mais acolhida na hora do óbito, e a gente consegue só continuar o processo de luto. Nossa, isso é tão necessário, e às vezes, mesmo, Marina, é possível? Claro que é, doutor. Então, assim, a hora que precisar de mim, eu tô aqui, e a gente vai junto nesse processo, mas foi importante demais você ter me encaminhado. Então, eu aproveito, valido, dou a devolutiva, e já faço o meu pedido. Me encaminha antes, porque quanto antes eu começar, mais eu consigo ajudar você, inclusive, a manejar tudo isso. E você me ajuda nesse percurso também da validação emocional e da mediação emocional, porque não é fácil, né, doutor, passar por tudo isso. Então, aí eu vou tocando nessas questões, mas muito nesse lugar do respeito daqui, entendendo que o outro também está muito machucado. Não quero espinhar o outro. Eu quero que ele entenda que eu estou com ele. Para o profissional, para mim, isso tem sido a maior marca. Tá todo mundo com muito medo. O paciente está com medo, a família está com medo, o profissional está com medo. O profissional está com medo de ter feito uma conduta inadequada, o profissional está com medo do processo que vem, o profissional está com medo de não conseguir atender o próximo que chega. Se eu não ler esse movimento, acolher e entender que eu preciso, entre aspas, e numa expressão muito, enfim, popular, só para entender o que eu quero dizer, colocar no colo, e dizer, eu estou aqui com você, vamos pensar junto. Não quero te alfinetar, não quero te acusar, quero ir junto. Você me deixa? Então, é quase uma permissão de aproximação. Na minha cabeça, qualquer coisa só acontece com vínculo. Com o paciente, eu preciso construir vínculo. Com a família, eu preciso construir vínculo. Com a equipe, eu preciso construir vínculo. Se há afeto, o trabalho vai acontecer. No mundo ideal, o que você diria que os profissionais da saúde precisariam no contexto de formação para que essa coisa tivesse avanços ideais, né? Perfeito. No mundo ideal, para mim, eu acho que a gente precisaria de 2 fluxos. Na nova diretriz sobre o curso de medicina, já vem muito claro a saúde mental do acadêmico, que a gente precisa cuidar. Isso não vale só para medicina. Estou dizendo que está lá na nova diretriz curricular e eu preciso enfatizar isso daqui positivamente. Na minha cabeça, durante o processo formativo, tem 2 coisas muito, muito significativas. Eu preciso que a gente tenha a oportunidade de acompanhá-los enquanto processo formativo, evidenciando as questões emocionais, porque elas são não só negligenciadas, mas elas são rechaçadas pelos colegas. Então, é como se fosse assim, como assim? Se você fosse mobilizar cada vez que você for passar por isso daqui, vai arrumar outra profissão? Você não serve para ser médico, não? Então, o meu igual já me conta que eu não posso estar sensível ao que vem. Que eu não posso tocar na questão emocional do outro. Se você não sabe manejar, deixa quieto, não toca, não. E quem que vai conseguir ensinar o processo? Quem efetivamente tem uma formação específica para isso. Então, na minha cabeça, o processo ele não precisa ser pontual, ele precisaria ser gradativo no mundo ideal. Gradativo a ponto da gente ir construindo equipes interdisciplinares formativas
para que a formação, ao passo que fosse sendo dado, a gente pudesse ir clarificando os aspectos emocionais em cada momento. Esse mundo ideal é possível de ser acontecido? Na minha cabeça, não. Mas que se tenha pelo menos algumas disciplinas ao longo do curso que toquem não nos teóricos da psicologia. Eu não preciso que eles saibam Skinner, Rogers, Freud. Não. Eu preciso que eles entendam os impactos emocionais de uma cirurgia. Eu preciso que eles entendam que emocionalmente não faz diferença uma cirurgia ser grande ou pequena. Para medicina, para enfermagem, faz sentido uma cirurgia de grande ou pequeno porte, biologicamente falando. É mais tempo no centro cirúrgico, é mais risco de infecção, o corte é enorme, precisa de dreno, eu vou precisar cuidar mais. Mas emocionalmente, às vezes a pequena cirurgia que eu negligencio impacta muito mais do que a grande cirurgia que o outro se preparou para realizar. Então eu preciso que os profissionais consigam começar a enxergar com essa outra lógica. E para mim isso só vai acontecer se eles forem ouvindo sobre isso, porque na maior parte dos casos eles nem ouvindo vão, porque eles não se formaram nisso. Então eu acho que disciplinas que consigam tocar nesses aspectos emocionais práticos da atuação, da relação com o paciente, com a família, com os colegas, com a equipe, que essas são as nossas dificuldades diárias. Mas para além disso, eu acho que o que precisaria acontecer fossem programas formativos dentro da universidade que dessem escuta para os processos emocionais desses profissionais e fossem começando a pensar estratégias de como manejar esse processo. Maria Júlia Kovacs, da USP, ela trabalha há muitos anos nesse lugar de educação para a morte, com profissionais da saúde e com profissionais da educação. E ela fala que a gente jamais vai conseguir acolher a morte com naturalidade se a gente não estiver sendo educado para isso. E o que é essa educação para a morte? É essa socialização. Se eu só nego o tema, eu não tenho como estar preparado para manejá-lo. Não adianta eu aprender protocolo Spike. Talvez, nem sei o nome do protocolo mais, porque do protocolo eu fujo. Porque o passo a passo, ele pode me relembrar o processo, mas ele não cuida dos meus aspectos emocionais da condução e menos ainda do que fica para mim ao trabalhar a notícia difícil com o outro. Então, para mim, eles precisam de um movimento duplo, de uma formação de como dar o suporte inicial, como acessar, como conduzir, uma instrumentalização que eu acho que vai facilitar não só os encaminhamentos futuros, mas também o manejo direto, facilitando o manejo direto e indo trabalhando estratégias para manejar os aspectos emocionais que ficam neles. Se eu tenho uma formação para isso, o que fica para mim é radicalmente diferente. E aí eu aprendo a manejar. E aí isso não chega para a relação com cada um dessa ponta desse tripé, nem com o paciente, nem com família e nem com os meus colegas da equipe. Aí o peso nas minhas costas também diminui, porque eu não preciso dar conta de tudo sozinho. Eu não preciso ter uma capa que pesa e que, para mim, essa autoexigência em que cada situação que ocorre aconteceu um óbito. Eu começo a processar aqui na minha cabeça, por fora eu tô ótimo, tô trabalhando e continuando no meu processo. Mas se é um paciente muito chave para mim, que é inusual, o que eu fico aqui dentro é rodando. O que eu deixei faltar? O que eu deixei faltar? O que eu não vi? O que eu fiz de errado? Porque o nível de autoexigência, ele é no topo. Então, eu preciso entender essas características, construir ferramentas, e aí, na minha cabeça, a gente tem profissionais de saúde muito melhores. Mas muito melhores para lidar com o outro, muito mais humanizados, mas muito mais saudáveis, que essa é a minha preocupação. Não faz sentido para mim, Ivana, que algo que a gente estudou a vida inteira para ser, eu tenha índices de mais de 45% de transtornos ansiosos graves. Mais de 50% de transtornos depressivos graves. 5 vezes mais ideação suicida do que no restante da população. Muito uso de abuso de substâncias. E só 21% dizerem que se sentem realizados com aquilo que eu me construí a vida inteira. Que vida que é essa? E aí a minha inquietação é que para mim não existe pote no fim do arco-íris. Porque enquanto eu estou no cursinho, é quase essa fala falaciosa. É só o cursinho. Se esforça aí, porque quando chegar à faculdade, nossa, a faculdade é aqueles filmes hollywoodianos, assim, sensacional. Chegou na faculdade, é só pressão, uma carga horária horrorosa, um monte de coisa para fazer, um monte de estudo para fazer ao mesmo tempo, me desorganizo na faculdade, começo a me super exigir, começo a intensificar o adoecimento, o uso e abuso de substâncias. Não, mas é só durante a formação, porque quando eu me formar, agora eu vou ter dinheiro, eu vou estar no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, tudo vai se abrir. Eu chego no mundo do trabalho, começo a pegar plantões ininterruptos, um plantão seguido do outro, a minha família começa a me cobrar, eu começo a perder Natal e Ano Novo junto com os meus filhos.
e reunião da escola, começo a me sentir cada vez mais só, vou entrando nessas defesas e anestesiamentos tão comuns que a gente vê, e o bolo de neve vai se formando. Falta esse lugar da escuta em grande parte dos profissionais da saúde, né? Porque o patamar essencial, no meu ponto de vista, para se atender um paciente é ter a escuta, né? Perfeito. Independente de qual seja o profissional, seja fisioterapeuta, médico, enfim, não importa. O primeiro passo para ele entender aquele paciente é a escuta, né? E é algo que não vem sendo trabalhado ao longo dos anos para outros profissionais que não sejam o psicólogo, né? Fantástico. E sabe o que eu acho? Eu acho que é trabalhado uma escuta diferente. É como se fosse assim, a nossa escuta psicológica, quando é esse lugar assim, da escuta atenta, da escuta ativa, é como se, e aí é a imagem que eu tenho aqui pelo menos, é como se a escuta psicológica buscasse englobar o outro, os seus sistemas, a sua história, o seu presente, os seus desejos de futuro, família, trabalho, filhos. Então eu vou ouvindo o outro e eu vou processando assim, eu quero saber o máximo possível desse outro, eu quero saber o máximo possível desse outro. Eu quero enxergar o visível e eu quero enxergar principalmente o que está nas entrelinhas. Porque são essas entrelinhas que vão impactar no visível. O que está visível é superficial. Eu quero ir no que está invisível. É quase Pichon Rivière. Eu vou como é que é? Do explícito para o implícito. É essa espiral do Pichon. É para isso que a gente vai sendo treinado. Isso é a escuta clínica do psicólogo. É conseguir ouvir o não dizível. O profissional de saúde vai sendo treinado numa escuta clínica diferente. Na minha cabeça, é House. O que eu quero? Ouvir sinal, ouvir sintoma, fechar quadro nosológico e construir plano terapêutico. Então, eu sou treinado não para buscar a compreensão total do quadro, mas eu sou treinado para fechar diagnósticos e construir planos terapêuticos. Isso significa dizer que ao invés de tentar pegar o movimento acoplado, e por isso que eu acho que a anamnese, nesse modelo biopsico-sócio-espiritual, é um grande desafio para a equipe, porque não é para isso que a gente é treinado para fisgar. Ele está relatando anedonia. Ele está relatando dor, sei lá, cefaleia. Ele está relatando, entende? Então, assim, eu acho que a gente é treinado diferentemente na escuta. Aqui a escuta é cirúrgica. Eu vou pensando o que eu vou fechar no meu quadro. Então, na minha cabeça, o formato da escuta é o oposto. Por isso que, às vezes, é muito difícil a gente dizer para eles assim, é preciso que a gente escute o outro. E ele vai me dizer, eu escuto? Claro que eu escuto. Eu tô treinado para escutar. Mas eu tô treinado para escutar e pensar. E o treino agora é que eu possa pensar, sim, porque é importante, mas que junto com esse pensar eu consiga também me abrir para enxergar aquilo que não vem de pronto. Porque é aí que talvez esteja a sacada do processo. Muito bom. Você tem alguma coisa que você queira dizer, Marina? Eu acho que quanto mais eu acompanho pacientes, famílias, equipes, quanto mais eu formo dentro da universidade. E aí eu acho que essa é a questão mais contraintuitiva que se tem, era para ficar mais fácil. Na minha cabeça vai ficando cada vez mais difícil. Não é que eu não vou sabendo fazer. Saber fazer eu sei. O que acontece é que parece que eu vou enxergando camadas de complexidade que antes eu não conseguia hipotetizar que existissem. Talvez o que eu queira dizer na minha cabeça para todos esses que fazem parte desse tripé de pacientes com doenças crônicas, quase essa permissão de dizer existem sempre muito mais camadas do que aquelas que a gente vê de agora. Se eu vou entendendo que o processo é sempre muito mais complexo do que aquilo que eu vejo, eu vou conseguindo pensar estratégias para o agora, mas eu vou aceitando da imprevisibilidade da vida, eu vou aceitando da minha insuficiência, eu vou aceitando que essa insuficiência não é uma inimiga, pelo contrário, é a grande potência, porque como diria Rubem Alves, é o olhar para o novo e de estranhamento da própria vida que me permite enxergar a vida com novos olhos. Se eu estiver tentando enxergar a minha vida de agora, depois de um diagnóstico, como a minha vida de antes, eu vou falhar miseravelmente, porque essa vida não existe mais.
Eu preciso entender que a vida mudou. Eu preciso validar o luto que eu vivo para conseguir me abrir para enxergar o que eu tenho nessa vida agora. De dificuldades para enfrentar, sim. Mas de desejos, potências, sonhos e coisas que me transformam positivamente, também. Isso vale para o paciente. Isso vale para a família. Mas isso vale para a equipe. A equipe tende a ser Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. A gente enxerga o mundo do jeito que a gente aprendeu a enxergar. E tem o Jânio, que é um grande expoente da reforma psiquiátrica, e ele dizia isso, que a grande questão da reforma psiquiátrica, e eu não estou chamando ninguém de doido, tá bom? Eu estou só ampliando, porque eu acho que é a vida como um todo. A grande questão da reforma psiquiátrica não é a técnica, mas é a gente conseguir enxergar de modo diferente. Porque a gente é acostumado a ver aquilo que a gente aprendeu a enxergar. E é esse ampliar que vai me fazer transformar o que a gente tem hoje. E entender que eu não preciso adoecer emocionalmente nesse processo. Há uma vida, sim, com muitas dificuldades, mas que me integram emocionalmente e não me dissolvem. Eu acho que é essa a questão. Obrigada, Marina, por ter aceitado o convite. Obrigado por sempre estar junto e apoiar nos meus projetos. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. É muito bom aprender sempre com você. E, mais uma vez, obrigada. Eu quero agradecer você, espectador, mais uma vez acompanhar o nosso projeto. Continue assistindo, compartilhe o conteúdo, clica aí no sininho para não perder nada. Obrigada.